Então, muito boa tarde. Eu vejo muito surgir algumas objeções, né? Quem está começando do zero, enfim, a gente tem aí bastante interação nas redes, né? Principalmente em função aqui do canal, muitos vídeos, né? Falando sobre tingimento além das lives, né? E aí sempre surge isso, né? Para quem está começando, talvez uma impressão de que, ok, tingir uma coisinha ou outra em casa, mas se eu quiser atender em grande quantidade, eu vou precisar um grande investimento para começar a atingir. E eu entendo que isso é muito mais uma crença limitante. Então, se vocês acham isso, né, a única coisa que impede é exatamente essa crença, né? Então, se vocês acham que não tem um ateliê para tingimento, não tem dinheiro para investir em um ateliê, que, né, isso é uma objeção para vocês iniciarem, vocês vão descobrir, então, que a única coisa que limita mesmo é essa crença, tá? Porque tingir, com exceção de alguns corantes mais caros, e mesmo esses, a gente pode ter soluções para contornar isso, né? Mas em geral, o custo de material, equipamentos, utensílios é relativamente baixo, com exceção, como eu disse, de alguns corantes que são realmente bem caros, certo? Mas em geral, para iniciar, a gente não demanda um grande investimento, tá? Por que isso? Eu também sempre trago aqui, eu acho que é meio que para quem está começando a tingir, começa a observar marcas que trabalham com tingimento natural, daqui a pouco, né, começa aí a seguir no Instagram todas as marcas que aplicam tingimento natural, artesãs, enfim, profissionais aí maravilhosas que aplicam essas técnicas. Aí vocês começam a observar os preços das peças e vão observar o quanto elas são mais caras, né? São peças caras. E aí eu vou dizer para vocês que esse custo a mais, sobretudo comparando, digamos, um mesmo produto com e sem tingimento, esse custo a mais que vocês possam achar que seja um custo elevado, ele não se deve tanto ao custo do material e ao investimento dado em termos de material e energia, né? Esse custo maior, ele está, em geral, muito mais atrelado à mão de obra, porque é um processo artesanal que leva algumas horas para fazer, do que necessariamente o custo dos materiais, tá? Então, o peso maior que vai no tingimento, ali na composição desse serviço de tinturaria natural, é a mão de obra, porque é um conhecimento que não é todo mundo que tem, né? Não, hoje em dia são poucas as iniciativas que fazem tingimento, é um processo artesanal, até tem essa possibilidade, já existem, né, empresas que comercializam tecidos com tingimento natural, é possível sim fazer em grande quantidade, mas essa grande quantidade é em relação ao artesanal, né? Não é uma grande quantidade comparando aí uma indústria multinacional, tá? Então, esse valor a mais, ele se dá muito mais pela qualidade característica de um serviço artesanal, com um conhecimento que, embora seja antiguíssimo, milenar, ele hoje em dia não é tão difundido, né? Então, esse custo maior das peças que envolvem o tingimento se dá muito mais pela mão de obra do processo do que pelos materiais utilizados, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer uma listinha aí, vou listar coisas importantes para se ter. E quando a gente pensa mesmo nesses materiais, nesses corantes que porventura são mais caros, e aí eu vou dar dois exemplos aqui dos dois mais caros que eu utilizo, tá? Que são o crajiru e o índigo, o azul índigo que vem de planta, tá? O que acontece? Quando a gente pensa em custo de corante natural, quando a gente começa a pensar nas opções de corantes naturais que a gente tem, vocês vão ver que a maioria deles são ou resíduos, né, resíduos agrícolas, alimentícios, enfim, como uma casca de cebola, a própria casca da araucária, né, que então é uma árvore amplamente difundida, pelo menos aqui no sul.
Além disso, muitos chás, temperos, né? Então, a gente tem macela, que é um chá, né, uma medicinal. A gente tem o açafrão da terra. O urucum, ele tem diversas aplicações na culinária, não é algo assim tão difícil de encontrar. Uma série aí de fontes de tanino, né, plantas ricas em tanino, que dá atingimentos, trabalhos legais, né, como o eucalipto, a goiaba, as mirtáceas em geral, né, jabuticaba, pitangueira, guabiroba, né, as cascas dessas árvores, né, angico, catuaba, barbatimão, cascas como pinhão, cascas de nozes em geral, né, nogueiras de diferentes origens, seja castanhas, né, castanha do Pará, as castanhas europeias, né, as nogueiras europeias em geral, o caju, né, a casca do cajueiro, enfim, uma série aí de opções de plantas tintórias. Porém, algumas cores são mais raras de se obter, né? E aí eu vou citar duas, né, que são raras e por isso se torna mais caro, não tanto pela raridade da cor na natureza, mas porque são plantas que, tirando o vermelho, né, pensando no azul, as anileiras, né, que fornecem o azul, elas em geral não têm, ou pelo menos não é percebida pelas pessoas, outras finalidades. Embora só a finalidade de extração de tinta já é uma finalidade extremamente valiosa, mas que as pessoas em geral desconhecem que a planta tem essa aptidão, tá? Então, o azul, por exemplo, a gente extrai de centenas de plantas distribuídas no globo de diferentes espécies e gêneros. A gente consegue extrair o precursor que dá a cor azul, tá? Esse azul não se revela na planta viva, tá? Mas o que acontece? É um conhecimento que se perdeu a partir da Revolução Industrial. Por exemplo, lá no final do século XIX, ali por 1870 e alguma coisa, no estado do Rio de Janeiro, tinham mais de 200 fábricas de extração de índigo, tá? De planta brasileira, de espécie brasileira. Então, do gênero Indigofera, que é um dos gêneros mais famosos aí de plantas, só aqui no Brasil a gente tem a ocorrência registrada de 13 espécies, tá? Mas são plantas que ocorrem naturalmente, né? Que são plantas bastante distribuídas aí por todo o país, tá? De sul a norte, sem exceção. São plantas rústicas, pioneiras, né? Que são vistas, sabe aquela capoeira de beira de estrada, né? São plantas que vêm nesses locais, né? São plantas que, em geral, as pessoas desconhecem esse valor. Então, aqui no Brasil, são raras, existem, né? Mas são pouquíssimas as iniciativas que cultivam essas plantas com a finalidade de extração. E aí a gente fica amarrado em comprar de fora do país, né? Porque a produção nacional é extremamente pequena. E aí, quando a gente tem que importar esse azul, ele acaba chegando até nós a um preço altíssimo, embora a gente tenha a planta aqui, tá? E diferente dos tingimentos em geral, o índigo tem um processo diferenciado, tá? Não é colocar ferver folhinha para dar o azul, né? Porque se fosse assim já seria um pouco mais tranquilo. Outro exemplo que eu vou citar é o crajiru, né? O crajiru também, né, dos dois florantes mais caros que eu uso, então, o crajiru, ele é uma folha de um cipó que a gente chama de liana lenhosa, ou seja, é um cipó, mas ele, dependendo do cultivo dele, a gente pode cultivar como na forma de arbusto, tá? Porque ele é lenhoso, então, não é aquele cipózinho fininho que precisa de um suporte para subir. O crajiru, então, também tem ampla distribuição, né? Ampla ocorrência no país. Porém, ele é mais famoso no norte, centro-oeste, nordeste, enfim, aqui no sul ele não é tão popular, embora ele ocorra aqui também. E é uma medicinal muito importante, né, as folhas de crajiru, então o chá do crajiru ele é vermelho e
por ser vermelho, tem antocianina, que tem propriedades antioxidantes. Então, é um chá recomendado aí como para prevenção de câncer ou mesmo para tratamento, enfim, embora empiricamente, né, no conhecimento popular, ele é usado com essa finalidade. Os indígenas usavam, né, muito como cicatrizante também, tá? E o crajiru dá uma cor vermelha muito legal, maravilhosa, assim. Mas, como ele é mais famoso no norte, assim, e ele é comercializado como um chá, para você fazer um chá, poucas folhinhas bastam, né? E esse chá custa relativamente caro por peso, né? Fazendo uma relação por peso. Mas, para você usar o chá, é um valor até acessível. Agora, para você comprar em quantidade, por exemplo, 2 quilos para fazer tingimento, aí esse preço vai lá em cima. Então, por que eu estou trazendo essas questões do custo desses corantes pensando nesses mais caros, tá? É que eles são caros porque são raros, né? São pouquíssimas as pessoas que cultivam, sobretudo no crajiru, sobretudo com a finalidade de tinturaria, tá? Então, se houvessem mais cultivos, maior oferta, talvez ele não fosse tão caro, porque diferente do índigo, o crajiru não demanda um processo mais complexo de extração para venda do pigmento. A folha basta ser colhida e seca, né, como se seca qualquer chá, para conservar melhor, para não fungar, né, na comercialização. E é isso, então não envolve uma tecnologia de técnicas ou metodologias de extração, né? É a comercialização da folha como qualquer chá, tá? Então, se houvessem mais cultivos, não seria assim tão caro, né? Sobretudo o índigo, se houvessem mais cultivos no país com essa finalidade, não custaria tão caro quanto a importação. A gente acaba pagando 60% do valor só de imposto quando chega na alfândega, né? Esse valor, pelo menos, já seria excluído, né, do preço total. Então, fora esses detalhes, esse custo maior está envolvido no serviço, né? Nas horas de serviço aí da tintureira, do tintureiro que está trabalhando, tá? E aí o assunto da live de hoje, né? Qual que é o tema, né? A razão, uma das boas razões para a gente atingir é justamente o baixo investimento inicial que a gente precisa. Porque mesmo não tendo condições de comprar essas cores mais caras, a gente poderia iniciar um pequeno cultivo para atender nossa demanda. E além disso, a gente também pode abrir mão dessas cores de início e trabalhar com as mais acessíveis, tá? Eu tenho uma aluna que é a Marta Teixeira, ela é idealizadora da novelaria Santa Marta, de Caçapava do Sul, e eles têm criação de ovelha na propriedade, né, no Pampa Gaúcho, e, enfim, faz a fiação da lã toda na propriedade, e as cores que ela trabalha são apenas cores da propriedade. São cores da propriedade. Então, ela faz a coleta, né? Trabalha somente com as plantas que ocorrem na propriedade. Então, ela está abrindo mão de cores, mas ela tem um propósito de valorizar o que ela tem. Tem uma paleta de cores muito legal, muito bonita. Então, é isso que eu quero trazer aqui. Mesmo, né, nesse caso de corantes mais caros, a gente pode ou cultivá-los ou abrir mão deles de início, pelo menos, tá? E aí, o que precisa? Qual que é essa lista? O que a gente precisa para, de fato, tingir? Na prática, a gente vai precisar de um bom fogão e de uma fonte de energia para aquecer, porque a temperatura é muito importante no processo de tingimento, tá? Ela é muito importante para garantir uma boa fixação e durabilidade da cor, tá? Para uma extração mais eficiente do corante a partir da planta, a temperatura também é bastante importante. A temperatura também é bastante importante para a limpeza das fibras e o preparo das fibras para tingir. Então, a gente não tem como abrir mão da alta temperatura se a gente quer ser eficiente
num tingimento comercial. Eu não estou dizendo que não dá para fazer tingimento a frio, mas ele tende a ser menos eficiente, tá? E quando a gente pensa em comercializar tingimento natural, a gente precisa de uma eficiência maior, tá? A gente precisa de um resultado melhor, otimizado. Então, a gente vai precisar de um bom fogão, fogareiro, seja um fogão a lenha, e aí a nossa fonte de energia vai ser a lenha, um fogão a gás ou aqueles fogareiros de camping, sabe? Que é só uma boca, né? Que costumam ser bem potentes, e aí a nossa fonte energética vai ser o gás, ou mesmo um fogão elétrico, né? Mas o fogão elétrico, então, vai ter um custo da luz para aquecer, tá? Então, um bom fogão, uma fonte de energia para aquecer nossas panelas, né? E aí, panelas podem ser de diferentes materiais, tá? Lembrando que, ou frisando que, para quem não ainda está mais verde no assunto, as panelas têm diferentes níveis de influência nas cores e tonalidades, tá? Tem panelas que a fonte do material podem alterar a cor ou mudar a tonalidade do tingimento. Então, uma panela de ferro, por exemplo, tende a modificar a cor. Panelas de cobre também dão uma alterada nas tonalidades, tá? E panelas que não têm interferência nas cores e tonalidades, como inox. O alumínio tem, mas é bastante sutil, tá? Vidro não vai ter, né? Panelas de vidro, enfim. De barro, já me perguntaram, mas como eu nunca tingi, também nunca vi ninguém tingindo com panela de barro. Então, mas acredito que a influência que vai ter vai depender muito mais da origem desse barro, né? Então, uma panela que é o nosso meio aí, nosso recipiente para tingir. E o tamanho dessas panelas vai depender do tanto que se quer tingir, né? Eu, por exemplo, para otimizar os meus processos, costumo tingir entre 1 quilo, 1,5 kg, e aí a minha panela, né? A minha panela principal, ela tem 30 litros, tá? Mas, se eu fosse tingir coisas menores, por exemplo, a B que tá aqui, ela tinge lenços de seda, né? Ela pode, eu não sei quanto B, se você está indo aqui, o quantos lenços, né? Que, na verdade, você trabalha mais com impressão botânica e não tanto com o tingimento em si nos lenços, né? Mas os lenços, por exemplo, não para você tingir 10 lenços, você não demandaria uma super panela, né? E já otimizaria um tingimento, por exemplo. Então, o tamanho da panela, ele vai ser variável de acordo com o quanto que se tinge. E as panelas de alumínio são bastante acessíveis, né? Claro que isso está também atrelado à qualidade das panelas, mas eu, por exemplo, tenho uma panelinha de 15 litros que eu acho que eu paguei uns R$ 80 por ela. E usei muito, assim, tenho usado muito. O ruim é que o alumínio, ele mancha bastante, né? E aí vai chegar um momento que mesmo lavando, né, aquela panela já começa a ficar manchadinha. Quando acontece isso, eu destino a panela só para extração de cor e uso uma panela nova para outros processos que não manchem tanto, por exemplo. Mas essa variação de tamanhos, ela é atrelada ao tanto que você tinge. Quando eu tingia mais camisetas, o ideal para mim era tingir 5 camisetas por vez, até 5 por vez. E essa panela de 15 litros, e eu consigo tingir até 5 camisetas nela, claro que fazendo uma composição, uma camiseta grandona, uma baby look, né? Mas 5 peças, assim, bem distribuídos de tamanhos, a gente consegue tingir. A Manuela está perguntando aqui se de inox é melhor. Eu não acredito assim em panela melhor ou pior, porque são fatores envolvidos, tá? A de inox, ela é bastante cara. Ela é melhor para tingir? Não necessariamente, mas ela tem influência zero na cor. E a panela de alumínio super dá conta. O que teria que fazer uma avaliação é no longo prazo o custo-benefício, porque uma panela de alumínio tende a ser mais fraquinha. Mas lembrando que as panelas de inox não são 100% inox. Essas panelas com fundo triplo, mais grossas, dentro elas também são de alumínio. O inox é apenas, né, uma camada que reveste, tá?
e com o tempo, se você vai riscando, esfregando com bombril, coisa muito agressiva, também vai removendo o inox, vai sobrar, em algum momento vai sobrar só o alumínio, né? Então não dá para ficar raspando, riscando, né? E aí, porque em algum momento vai dar na mesma, mas tendem a ser mais duráveis, tá? Então, você pode sim investir numa panela de inox, mas principalmente no começo, ainda mais se a gente está com um recurso um pouco mais limitado, não acredito que valha a pena, viu? Até porque quando a gente investe em algo com a finalidade de algum retorno econômico, a gente tem que avaliar custo-benefício, né? Não dá para comprar simplesmente, porque não tem influência nenhuma na cor, né? Acho que tem uma composição de itens a se avaliar, tá? Então não dá para dizer, melhor ou pior. E em relação às outras, você só vai comprar se você quiser aquele resultado que a panela confere ao tingimento, tá? E eu também não acho que vale, com exceção de um tacho de cobre, né? Uma panela de cobre, acho que vale a pena ter uma. Mas eu penso assim, depois que você já atinge, já conhece bem os processos, é um investimento para se fazer mais tarde, mais tardio, e não já direto numa primeira compra, né? E o legal de ir comprando assim, não sair comprando tudo que dá na telha para ti, vou comprar uma panela de cada tipo, de diferentes tamanhos, eu acho isso arriscado, né? Eu acho mais interessante a gente começar a atingir, começar com a panela de alumínio que nos atenda bem e ir avaliando, né? Porque há uma variedade gigante de trabalhos que a gente pode aplicar ao tingimento, tipos de tecido plano, malha de diferentes fontes de fibra, tudo isso também influencia nos resultados, diferentes opções de corantes e tal. Então, acredito que começar com um basiquinho é melhor e aí investindo no que realmente se mostra necessário. Na minha primeira compra, pensando em tingimento, eu comprei essa panela de 30 litros que eu falei. Mas na época eu ainda tingia só camiseta e embora coubessem até 10 camisetas nela, eu observei que não valia a pena tingir 10 camisetas, porque eu não conseguia alcançar as cores que eu queria e acabava sempre tendo que retocar. Já na panela menor, numa menor quantidade, isso não acontecia, tá? Respeitando concentração de corante e aumentando concentração de corante, era mais difícil alcançar as tonalidades que eu queria e eu acabava tendo que retocar. Então, meio que por um bom tempo, esse meu investimento da panela de 30 litros, que na época, se não me engano, eu não lembro se eu paguei 180 ou 280 por essa panela. Mas eu fiquei, acho que 1 ano sem usar ela, assim, porque eu não tingia, porque camisetas, ela até tinha capacidade para tingir 10 camisetas, mas não acabava sendo mais interessante tingir 5 na panela de 15, que foi super baratinha comparado à panela maior. Hoje que eu faço tingimento para fora, para terceiros, digamos assim, aí ela vale a pena, e ela está sendo muito útil, tá? Sobretudo para purga, porque aí eu consigo purgar em grande quantidade se eu tiver que dividir aquele total em diferentes tingimentos em panelas menores depois. Então eu fiquei 1 ano com uma panela, porque eu comprei achando que ia ser ótimo o investimento, mas ficou 1 ano ali sem uso. Hoje ela está me atendendo, mas ficou um tempão ali que eu acabei usando a panelinha mais vagabundinha que eu tinha, me atendia melhor, tá? Então, o legal no começo é não se empolgar, sair comprando tudo, para ir avaliando o que vai nos atender melhor ou não. E para além da panela, né, o que a gente precisa em termos de utensílios? Baldes, bacias. Sempre me perguntam se tem que ser ou pode ser de plástico. Qualquer balde, bacia, pode até ser aqueles baldes de alumínio, com finalidade de deixar umedecendo, de fazer os enxágues, tá? Para fazer as transferências, né? Tirar da panela, fazer o enxágue e volta para a panela. Então, baldes e bacias são úteis, né? Uns 2 baldes e uma bacia, né? E também o tamanho deles, digamos que o tamanho é casado com o tamanho da panela, tá?
Então, se você tinge em grande quantidade, que precisa de um panelão de 30 litros, é legal baldes maiores e uma bacia grandona. Se você usa, né, uma panela de 15 litros, te atende baldes menores, uma bacia menorzinha, né? Eu tenho uma bacia acho que é uma de 14 e uma de 24 litros, tá? E baldes e bacias são preços também bem acessíveis. Colheres de pau ou pás, né, para mexer na panela, para auxiliar para tirar e colocar. Coadores, eu recomendo inclusive aqueles coadores metálicos, não de pano, porque o coador de pano ele vai roubar muita cor, né? Na hora de coar a matéria-prima, então você está lá fazendo a extração de uma folha de crajiru. Feita a extração, essa tinta precisa passar por um coador para não ficar os pedaços de folha na tinta, né? Para não correr o risco de alguma manchinha no tingimento, enfim. Então, um bom coador de um diâmetro aí de uns 20 centímetros, né? 20 e poucos centímetros, para também não ficar aquela boca muito pequenininha e cai material dos lados, você tem que coar de novo. Então, uma boca larga, né? E preferencialmente aqueles coadores metálicos para não desperdiçar corante, né? Porque coador de tecido ele vai tingir na hora que você coa e vai roubar corante ali, né? Ainda que não seja tanto, mas enfim. E um coador desse também é super acessível, acho que tipo uns 20 e poucos reais, 30 reais consegue comprar um. Esses são os utensílios básicos. E não falei, mas que também é bem importante, uma balança de cozinha, que é para a gente fazer as concentrações. Todo o tingimento, ele é embasado, né? Os cálculos que a gente faz para tingir, para usar receitas, a gente faz tudo baseado no peso da fibra, tá? Então, todas as medidas que a gente usa estão atreladas ao peso da fibra. Com isso, para fazer essas correlações, né? Então, eu tenho 1 quilo de tecido, vou precisar usar 500 gramas de folha de crajiru, por exemplo. Preciso da balança para saber o peso do tecido e para fazer a minha proporção em relação ao peso da fibra, né? A proporção de corante em relação ao peso da fibra, é assim que funciona. Então, o último item aí importante é uma balancinha. Então, o que eu falei aqui? Um bom fogão, independente da fonte de energia, isso vocês escolhem o que for mais adequado a vocês. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que é a Kátia Coelho, não sei se ela está aqui hoje, ela é de Paraty, no Rio de Janeiro. Ela atinge muito no fogo a lenha, né? Atinge bastante a lenha, porque ela também mora no sítio, enfim, tem acesso. Então, um bom fogão, panela, pás, colheres, um coador, baldes para o enxágue e uma balança para fazer as proporções. Esse é o custo, né, o investimento inicial para começar a atingir, pensando em utensílios. E muito acessíveis, porque são todos utensílios que coincidem com a culinária. Um lugar bom de localizar bons materiais para tingimento é essas casas que atendem restaurantes e padarias. Aí vocês vão encontrar tudo maior, né? Porque às vezes em lojas de utensílios domésticos, né? As panelas são pequenas, é tudo pequenininho, né? Mas nessas casas que atendem padarias e restaurantes, vocês vão encontrar tudo grande, né? E além disso, ainda tem chance de encontrar até corante natural, porque muitos chás, temperos, essas casas também vendem, né? A casca de romã, por exemplo, ela é muito utilizada e ela só é comercializada porque ela tem, além de finalidade medicinal, embora pelo medicinal não se comercializa assim tanto, mas a romã ela é bastante utilizada na panificação, a casca, né? Que é o resíduo aí. A casca é bastante utilizada na panificação. Então, eu já encontrei, por exemplo, aqui na Casa das Padarias, até romã, casca de romã, catuaba, chá preto, né? Diversas coisas também vocês vão encontrar nesses locais, né?
Além de alguns modificadores que a gente usa, que também servem para culinária, tipo ácido cítrico, bicarbonato, que mais? Vinagre, enfim, que, né? Vinagre não tem a menor dificuldade de encontrar, mas principalmente ácido cítrico, bicarbonato, creme tártaro, né? Também pode ser usado, não é assim tão comum, mas nessas casas também é possível encontrar alguns ingredientes para o tingimento natural. E por quê? Porque o tingimento natural ele é muito assim, guarda muita similaridade com a culinária, né? A gente vai estar ali cozinhando uma receita, só que em vez de ser um alimento, é um tecido para a gente vestir ou, enfim, para decorar. É muito similar assim a culinária e nessas casas a gente consegue encontrar quase tudo, tá? Quase tudo que a gente precisa. E além disso, em termos de espaço, o que a gente precisa? Precisa ter um espaço, assim, só para isso? Como é que é? Vocês entendendo minimamente o processo, sabendo que o tingimento se dá dentro de uma panela, qualquer local que a gente cozinha ou poderia cozinhar em quantidade vai servir também para tingir, né? Então, um espaço ali que é o local onde vai ter um fogão e vai acontecer esse cozimento. Um espaço com acesso à água para fazer o enxágue e o mais importante que eu vejo de espaço é um espaço bacana para secar. Um espaço que não seja externo para não pegar sol direto, né? Então, uma varanda, né? Geralmente quem tem casa tem lavanderia maior, enfim, mas um espaço bacana e arejado para secar a sombra. Eu entendo que esse, em termos de espaço, é o espaço mais importante que a gente precisa ter. Porque qualquer tanquezinho a gente dá conta de enxaguar, qualquer cantinho que a gente consegue colocar um fogão funcional vai servir para tingir. O problema, assim, em termos de espaço um pouquinho maior, é justamente para fazer essa secagem, tá? Que não pode ser num espaço aberto que pegue sol direto, mas, por exemplo, pode ser embaixo de uma árvore bem frondosa e que faça bastante sombra, já estaria ok, tá? Então, em termos de espaço, mais importante em termos de amplitude seria mais para secagem do que para fazer especificamente esse tingimento, tá? E aí, assim, mas e se eu for tingir em grande quantidade? Pensando que a gente está fazendo um processo artesanal, acho difícil que vocês vão conseguir tingir mais do que 2 quilos numa panela, tá? Então, mesmo que vocês queiram tingir 100 quilos de tecido, vocês vão ter que fracionar isso no tempo, tá? Porque não ia dar para, tipo, num processo fazer tudo isso, e não é por falta de tanto de espaço, mas de estrutura. Você ia precisar um caminhão-pipa aí fervendo para fazer um tingimento assim tão gigante, né? Então, em termos de espaço para tingir, realmente não é lá o problema, mesmo que a gente faça um tingimento grande, dificilmente vai passar de 2 quilos, né? E 2 quilos numa panela de 30 litros, né? Então, esse fogão, esse espaço para o fogão, as bacias, os baldes, o tanque, ele precisaria ser suficiente para esses 2 quilos e não precisa lá grande coisa para isso, né? Cabendo a panela de 30 litros em cima do fogão, até um fogãozinho de 4 bocas dá conta. O meu fogão elétrico dá conta da panela de 30 litros também. Então, uma mesa firme está feito, tá? Então, para vocês verem aqui que o custo inicial para atingir em termos de material, de espaço, você não precisa alugar um espaço para botar uma tinturaria, porque mesmo tingindo em quantidade, qualquer espacinho na nossa casa pode ser funcional, né? A princípio, para começar, e olha que eu conheço, assim, de conhecer, acho que, sei lá, 99,9% das pessoas que eu conheço que tingem dessa forma, tá? Não tem, assim, um processo tão industrial ou um espaço, um ateliê que foi construído só para isso, pensado só para isso, tá? Tem, mas, né, são mais raras essas iniciativas, tá? E acho que elas vão crescer, mas enfim.
Acho e deve, né? Acho que tem que crescer porque realmente é muito importante. Mas além de tudo isso, precisa de mais alguma coisa em termos de investimento? E aí eu penso que aquilo que eu falei, aquele custo maior do tingimento é atrelado mais à mão de obra do que aos materiais em si, com exceção de um ou outro corante mais caro, como eu falei. Mas para você ter essa mão de obra disponível, por que ela custa mais caro? É um processo artesanal que demanda tempo. 2, não é tão comum. Por que não é tão comum? Não são tantas pessoas, né? Não é um serviço que tem em cada esquina, tipo lavanderia de roupa, né? E esse ter tão pouco, ele vem crescendo, mas é porque é um conhecimento meio que ficou latente aí, né? Desde a Revolução Industrial. Então também não é assim tão fácil. Agora, né, com a pandemia, surgiu um monte de curso online de tingimento, né? Mas antes disso, os cursos de tingimento, eles eram basicamente presenciais, tá? E os livros, a grande maioria deles, olha, eu conheço 2 publicações brasileiras de livros de tingimento natural. Uma tá fora de linha, ou seja, a última edição tá esgotada há muito tempo. E o outro, que foi lançado recentemente, que é da Hisako Kawakami, que parece que está praticamente esgotada a edição que foi lançada, que é um livro brasileiro muito legal também. Então, fora essas 2 opções de livro de tingimento, o restante são livros estrangeiros, americanos, europeus, né? E aí, além de ter um custo alto, são em outra língua. E se você não lê inglês, já não adianta muita coisa, né? E cotados em dólar ou em euro. E aí vocês imaginem o preço que eles estão, né? Às vezes um curso de tingimento é mais barato que um livro, tá? E é aí que entra um segundo investimento que às vezes não, que vai sair bem mais caro ou pelo menos igual ao investimento dos utensílios, que é aprender. A gente vai precisar sim investir em aprender a tingir, tá? E por isso que a gente faz questão aqui de fazer esse curso gratuito também, porque aí assim, aquela pessoa que não tem recurso nenhum, ou que está assim, tem quase nada de recurso, não tem desculpa que não tenha onde aprender, tá? Pode fazer o curso gratuito, com o curso gratuito dá para fazer muita coisa. Eu tenho muita seguidora aqui que aprendeu nos eventos gratuitos e que faz tingimento comercial, tá? Eu não sei se ela tá aqui, eu não sei se ela me acompanha tanto, mas ela costumava assistir mais as lives, eu não lembro o nome dela agora, mas é Preta Cor Biju. Eu sei que ela fez alguns dos nossos workshops e eu sempre vejo os trabalhos dela, né, em bijuterias com cordas, enfim, que são tingidas com corantes naturais e assim, ela tem um super bom gosto, assim, com as peças. Em volta e meia aparece aqui eu também não lembro o nome dela agora. Ela já participou de uma live, ela não é aluna, mas ela vai saber quando eu falar. Ela faz bonecas, né? Ela faz bonecas de pano, também faz tingimento, aprendeu nos nossos eventos gratuitos aí. Então não tem desculpa para não tingir, não começar a tingir, né? O que seria mais caro para investir é em conhecimento. Então vocês conseguem aí aprender gratuitamente bastante coisa, né? Não tudo, mas bastante coisa para começar, com certeza dá. E mais do que isso, para iniciar, boa vontade. E olha que quem começa, a maioria das pessoas que começam assim, não estudar, mas começam a colocar a mão na massa, o tingimento pega vocês. É quase que nem culinária, uma boa culinária, você só vê a pessoa cozinhando, né? Um prato apresentável, bonito, né? Nos chama pelos olhos, mas é o sabor que manda, né? Não adianta ser um prato bonito se é ruim. Então, o tingimento natural, quando a gente coloca a mão na massa, ele fisga, né? Quando a gente coloca lá a panela para colorir, é que ele fisga. É só ver vídeo, é legal, faz isso, faz aquilo, mas é colocando em prática que ele fisga, porque é algo assim bastante
encantador mesmo, bastante mágico. Naquela linha que eu falei de produtos que conscientizam o consumidor, porque é impactante alguém pegar uma peça que foi tingida com uma casca de cebola, com uma casca de romã, né, uma casca de araucária, essa conexão que gera com a cor, com a origem daquela cor. Imaginem com a tintureira que fez esse processo, que viu acontecendo, né? Que fez, às vezes vai lá e colhe da planta, faz a extração, faz todo o processo. Então, se isso encanta quem só vê um produto assim, imagine quem faz todo esse ciclo da colheita, extração, ou até cultiva, né? Que aí tu vai todo o processo mesmo, né? Desde a plantinha que você cultivou, viu crescer, né? Fez a colheita, faz a extração e vê aquilo como um resultado final aí de um tingimento. Então é algo que fisga muito mesmo, né? Tem um monte de aluna minha aqui que está aí para confirmar o que eu estou dizendo. Eu vi que a Lu entrou aqui também, né? A B estava aqui, a Raquel. Quem mais? A Nilma entrou aqui também, aluna. Nilma, vejo na internet as mulheres tingindo sentadas no chão na Indonésia, comum e lindíssimo. Loiva, olá, boa tarde. Usar café no algodão cru é considerado tingimento natural? Olha, todo corante que é tão bom a ponto de manchar, dá para dizer que sim, e o café é um deles, né? O café, se você derramou numa roupa branca ali, não há o que tire, porque ele é rico em tanino e o tanino ele é um corante tão bom porque ele age como um fixador. Ele age no tecido muito parecido com fixadores que a gente usa, né? Então, é só que além de se fixar ali, ele tem a cor junto com ele, né? Então, ele tem dupla finalidade, né? Colorir e fixar ao mesmo tempo. Já descobri no meu jardim tintórios lindos, a Nilma falando aqui. Madu, boa tarde. Nilma recebeu o kit, a Nilma aluna também. Denise, boa tarde, Vanessa. Você já viu, usou folha de pedra ume? Descobri há poucos dias que existia, mas ainda não testei. Eu nunca usei, mas uma das minhas alunas comprou nesse formato, usou e não vi ela não me retornou assim dizendo que não funcionou. Porque é uma substância importante, né? Se é mesmo o alumínio de potássio, o importante é que ele derreta, se dilua, né? Só isso. Então, a forma como ele está não vai ser importante no sentido assim. Quando ele vem naquele cristalzinho tipo açúcar, ele dissolve super rápido. Talvez numa pedra maior ou nessas lâminas vá demorar mais, e isso implica em mais tempo e mais energia de aquecimento para derreter. Só isso, não que não vá funcionar. Andréia perguntou aqui, né? Beterraba, várias interrogações. Sobre a beterraba, eu tenho duas considerações. Primeira, que não é uma cor sólida, tá? É uma cor que ela, na primeira lavagem, vai desbotar, tá? Segundo que, ainda que ela não desbotasse e fosse uma cor sólida, eu não sou muito a favor de usar alimento para tingir, tá? Se usasse a casca dela, por exemplo, né? Se fosse um corante sólido, usasse a casca dela, beleza. Agora, usar alimento, não sou muito a favor, não, tá? Não sei que seja resíduo, né? Aquela coisa que tá indo fora, né? A casca, enfim, pedaços aí que estragou um pouquinho, sei lá. Maria, eu tomei chá de crajiru quando estava com anemia, legal. Grécia, boa tarde. Manuela, quais as panelas que interferem na cor? Ferro e cobre, principalmente, Manuela. Denise, panelas esmaltadas são ok? Qualquer panela que a gente cozinhe comida vai servir para tingir. Algumas vão ter interferência na cor, outras não, tá? Anne Reis, posso tingir a peça já pronta para diminuir a quantidade de tecido e peso? Pode sim, Anne. Luciana, oi Lu, saudades. Faz tempo mesmo que tu não aparece por aqui.
o processo pode ser feito nas bacias de plástico, não porque a gente tem que ferver, tá? E aí no plástico não vai dar. O plástico é mais para os enxágues mesmo. Os baldes e bacias é para o enxágue. Andréia, qual é melhor tecido? Não existe isso de melhor tecido. Aliás, existe assim, tecido que tem mais afinidade com corante e a gente não vai precisar de tanto corante para cores mais escuras, tá? Existe também a diferença entre os sintéticos e os naturais. Corante natural tem afinidade com tecido natural ou tecido artificial, mas que venha de, né, cuja matéria-prima seja natural, tá? Tecidos sintéticos, né, tendem a não colorir bem, salvo algumas exceções, tá? Então, esses tecidos todos que vêm do petróleo, né, que são dos PETs aí, poliéster e etc., tendem a não colorir bem, quase nada, com algumas exceções. A poliamida é uma exceção, pelo menos a que eu tingi coloriu bem, tá? Eline, e aí, claro, que tem mistura, né, de tecido natural com sintético. Se for um sintético que não colore nada, mas tem um tecido natural junto, um pouquinho vai colorir, que é o que vai pegar no tecido natural, tá? Elina, boa tarde, Eline. Denise, aqui em São Paulo, a rua Paula Souza é o paraíso das panelas grandes. Olha que beleza. Marilene, boa tarde, também nossa aluna aí, bem-vinda. Me perdi aqui nos comentários, achei. Silvia, minha mãe é confeiteira e temos cremor de tártaro. Eu sempre me confundo com esse nome. Em casa se usa para fazer cor? Não, a cor vem das plantas, né? Pelo menos eu só trabalho com plantas, não vem só de plantas, tá? Mas a gente usa essas substâncias para conseguir outras tonalidades a partir de um mesmo corante natural, tá, Silvia? Mas o cremor tártaro, em específico, ele conserva a cor de vegetais, né? A cor natural. Ele, tanto que na culinária ele é usado, por exemplo, em receitas de vegetais, né? Legumes, enfim, para manter aquela cor dos legumes, dos vegetais. Então, a finalidade dele principal é isso e não usa em todos os tipos de fibras. Andréia, quais são os passos para atingir? Faz o curso gratuito, Andréia. Aqui numa resposta não muda muita coisa eu te falar. Purga, mordentagem, extração, tingimento. Ok, usa quanto, por quanto tempo, né? Isso é um processo de ensino, né? Você tem que aprender a tingir. Não adianta eu te listar passinhos aqui, tá? Então faz o curso gratuito, que a intenção do curso é essa, tá, Andréia? Aqui nas lives a gente está contextualizando, né, esse mundo do tingimento natural e dando aí boas razões para tingir, tá? E o descarte das águas, mesma coisa, Dilza, isso é outro assunto. Eu fiz um curso de fibras naturais, tingimento no Senar, ligado ao Sindicato Rural, porque moro no interior de Minas Gerais, em 2008. Olha que legal, que bacana, Dilza. Jaque, boa tarde, Vanessa. Fiz a última edição do curso gratuito e é ótima. Acabei de receber o livro da Isaco agora pela manhã. Olha só que bacana. A Lu aqui falando, eu que o diga que é um vício, é uma realidade. A Raquel. Já que teu trabalho é maravilhoso, ainda quero investir em seu curso pago. Obrigada aí. Te espero como aluno num futuro breve, então. Cris, chega a emocionar a hora que vejo a cor quando faço tingimento. Dilza, planto várias espécies para usar para tingir minhas roupas. Sou bordadeira e costureira. Que legal, Dilza. Parabéns aí. Ana, não tenho nenhuma experiência com trabalhos manuais, mas tenho muita vontade de aprender como começar do zero.
primeiro você vai ter que aprender as técnicas se tu quer fazer produtos, né? Ou, enfim, se você não quer colocar a mão na massa na construção do produto, que atingir só os tecidos, você pode mandar costurar, tu pode tingir fios em meadas e terceirizar o crochê, o tricô, né? Pode tingir só o tecido, né? Para alguém costurar para você, alguém pode fazer a modelagem para você, né? Então, é isso, né? E o tingimento faz nosso curso gratuito, é uma boa forma de começar e até para vocês colocar a mão na massa, ver se é isso mesmo que vocês querem, antes de sair comprando 1 milhão de coisas, né? Grécia, tingir com frutos de azeitona roxo, jamelão, já meio estragados para consumo, ficou um tom lilás muito bonito, olha que legal. Ai, da Itália, Andréia, legal, bem-vinda. Tem uma amiga que mora aí. Fora a origem, né? Fora a origem. Enfim. Bom, gente, então é isso.